muito bem-vindos à minha Masterclass do Zero a Viver de Renda, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para viver de renda através dos seus investimentos. Bem, os objetivos dessa Masterclass é te ensinar de forma prática como através de R$300 por mês você pode se aposentar milionário recebendo uma renda mensal média de R$10 mil. E te mostrar como essa é a única forma de garantir a sua aposentadoria e a sua independência, bem como a sua tão sonhada liberdade financeira e geográfica de você poder morar onde você quiser e realizar os seus tão sonhados planos para curto, médio e longo prazo. Você também vai aprender como investir no mercado financeiro do jeito certo, como começar a investir, como escolher bons ativos de forma inteligente, como encontrar boas oportunidades na bolsa de valores e as duas principais formas de você viver de renda através dos seus investimentos. Tá bom, mas quem vai te ensinar tudo isso, né? Prazer, meu nome é Gabriel. Sou empresário, bacharel em administração de empresas, marido da Larissa, pai da Maria Júlia e dono do maior canal de finanças do TikTok, com mais de 690 mil seguidores e uma média de 8 milhões de pessoas aprendendo todos os meses através do meu conteúdo. Galera, lá em 2018 eu decidi iniciar esse projeto dos meus canais de mídia porque eu vi uma demanda muito grande de pessoas começando no mercado financeiro, impulsionado pelo momento econômico que a gente passou, mas sem saber como dar o primeiro passo ou acabando se frustrando com pirâmides financeiras, falsas promessas. E eu decidi dar um basta nisso e começar a capacitar pessoas a desenvolverem o próprio senso crítico delas para poder investirem por conta própria e não terem que depender de terceiros, né? Para poder apertar o play, o botão de investir. Então eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, desde a minha época de faculdade eu já estudava bastante sobre o assunto, cada vez mais lia livros, me aprofundava, comprava cursos e eu estou passando essa Masterclass para fazer um resumo, um compilado do que é mais importante nessa minha trajetória toda e poder ajudar vocês a não caírem nas mesmas armadilhas que no começo eu caí e que a maioria dos investidores também caem e te ajudar a alcançar suas metas de forma mais rápida, tá? Galera, esses aqui foram alguns dos resultados que eu compartilhei ao vivo no nosso canal do Telegram, tá? O canal do Telegram, eu não estou compartilhando mais a minha carteira pública, exatamente porque eu vi que tinha muita gente que não tinha conhecimento prévio, estava querendo só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vi que isso poderia ser uma experiência ruim para essas pessoas. E aí eu decidi encerrar. Mas aqui eu passei quase um ano divulgando minhas entradas, minhas operações de compra e venda. E aqui foram só algumas que eu tirei alguns prints para poder montar nesse slide. Você pode ver aqui, tem o dia da compra e o dia da venda, tá? Então aqui tem o dia que eu fiz a troca de Petrobras Via Varejo por VEG e Magazine Luiza. 5 dias depois, 13% de lucro em VEG. 12 dias depois, 17% de lucro em Magazine Luiza. Aqui também o caso da Cirela, tem muitos outros lá também no canal do Telegram. Quem quiser pode entrar lá e verificar essas informações que eu compartilhei com vocês. Então lá é um lugar onde eu compartilhava os meus racionais. E os meus racionais eles são pautados na minha tese, na minha teoria de investimentos. E é ela que eu vim abordar aqui nessa Masterclass e ensinar de forma gratuita para vocês. Tá bom, as principais perguntas que eu recebo nas minhas mídias sociais. Gabriel, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir? A resposta é não. Como eu falei aqui, R$300 por mês, em 30 anos você já alcança o seu primeiro milhão. Só que colocando em prática o que eu vou te ensinar aqui, você consegue encurtar esse tempo de forma muito mais rápido, né? Você alcançar esse seu objetivo. Gabriel, preciso estudar muito para investir? Não. 15 minutos por dia, tá? Você já consegue desenvolver uma carteira de investimentos e consegue readaptar ela de acordo com a sua estratégia, tá? Normalmente eu gosto de falar 15 minutos por dia e 1 hora no seu final de semana para você estudar, ganhar alguma nova habilidade, né? Estudar um novo assunto para te aprimorar cada vez mais. E 15 minutos você acompanhando notícias, acompanhando resultados, você já consegue adaptar a sua carteira de investimentos. Então vamos lá. Os primeiros passos para você sair do zero. Só para nivelar todo mundo aqui que está assistindo essa live, você precisa abrir conta numa corretora de investimentos, tá? Eu vou dar o exemplo da Rico aqui, logo adiante.
através dela você vai ter acesso aos produtos de investimento. Então você precisa abrir conta numa corretora. Ah, Gabriel, mas eu quero abrir conta em algum banco grande. Eu te aconselho ir para uma corretora independente que tenha menos taxas possível para você investir. Dessa forma você está ganhando mais dinheiro também. Depois de você abrir a sua conta, você vai fazer o seu teste de perfil de investidor para saber se é conservador, moderado ou arrojado. Tá? De acordo com o seu perfil, você vai investir mais em renda variável, menos em renda variável, ou enfim, vai diversificar mais os seus investimentos. Montar a sua reserva de emergência, seu terceiro passo fundamental. Sem isso você não pode investir, que é o quitar suas dívidas e você montar a sua reserva de emergência. Reserva de emergência vai de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal somado. Esse valor tem que estar num investimento de renda fixa, tá? Por exemplo, um CDB de liquidez diária, no Tesouro Direto, algo do tipo. Vamos lá, aqui é um exemplo prático de como você pode abrir conta na Rico, tá? Você baixa o aplicativo da Rico, você pode também entrar no link que a gente vai disponibilizar em algum lugar aqui dos slides para você abrir conta. Você vai fazer o seu cadastro, preencher o formulário e em 2 dias já está liberado o seu acesso. Uma vez que o acesso estiver liberado à plataforma, você vai ter acesso aos produtos. Então, vou dar um compilado bem resumido aqui dos produtos de renda fixa, que não é o foco dessa live, porque a renda fixa ela vai te remunerar com o menor juros possível, tá? Alguns produtos um pouco mais que a inflação, outros produtos grande maioria, na verdade, metade deles praticamente vai te oferecer uma rentabilidade menor que a inflação. Então, eu quero falar aqui como vocês podem otimizar o investimento de vocês para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E na renda fixa é difícil disso acontecer. Tá? Vamos lá. Mas lembrando que os investimentos em renda fixa são fundamentais porque são os investimentos seguros, que são uma alternativa à poupança que rendem 2, 3, 4 vezes mais. Tá? CDB, você está emprestando dinheiro para o banco para que ele possa emprestar dinheiro para outras pessoas e ganhar dinheiro com esse spread. LCI e LCA, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está emprestando para as instituições do setor imobiliário e do agronegócio. CRI e CRA, praticamente a mesma coisa. LC, você está emprestando dinheiro para os bancos emprestarem para financeiras. E debêntures, você está emprestando dinheiro para empresas e essas empresas estão te remunerando com juros, tá? Porque você está emprestando dinheiro para elas. E fundos de investimento também, você tem gestores que ficam de forma ativa comprando e vendendo títulos para tentar te entregar uma rentabilidade melhor, ou fundos multimercado, onde 80%, mais de 80% é a alocação em renda fixa e o restante eles conseguem colocar um pouquinho de bolsa para poder te entregar uma performance melhor, tá? Uma observação rápida, CDB, LC e LCA são garantidos e LC são garantidos pelo FGC, que ele te protege até R$250 mil caso a instituição bancária venha a quebrar. Tá? Por isso que eu digo que é um investimento tão seguro quanto a poupança, porque se um banco vier a quebrar, por exemplo, o Itaú vier a quebrar, você corre o mesmo risco que você tivesse um CDB do Itaú. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, CRI e CRA não tem essa segurança do FGC, por isso elas tendem a entregar uma rentabilidade um pouco melhor, e a LCI e LCA são isentos de imposto de renda também, tá? É interessante de falar isso, é por isso que eles têm uma rentabilidade um pouco inferior. E as debêntures, elas têm as debêntures incentivadas, que elas também são isentas de imposto de renda, e por se tratar de empresas, elas entregam também uma performance melhor, tá? Então vamos lá. Renda variável, que é o assunto dessa Masterclass, que é o importante que vamos focar, tá bom? Nós temos as ações, que é a menor parte de uma empresa, tá? Onde uma empresa ela pode se multiplicar o valor dela por 2, 3, 4, 5, 10 vezes, tá? 100 vezes, não tem teto para o quanto uma empresa pode valer, né? Ela pode valer cada vez mais e mais e mais. Fundos imobiliários, que é uma comunhão de recursos com a finalidade de se investir no mercado imobiliário. Para traduzir, você está comprando uma pequena parte de uma série de imóveis, tá? Existem alguns fundos monoativos, onde você só tem um imóvel. Existem alguns multiativos, né? Separados em vários estados diferentes.
Então você está comprando esses imóveis, né? Por exemplo, como se fosse, vou dar um exemplo, você está comprando 1 metro quadrado de um shopping center e você vai receber o aluguel proporcional a esse 1 metro quadrado. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso logo adiante. Nós temos os BDRs, que são certificados de ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Aqui no Brasil você não pode simplesmente comprar uma ação de uma empresa lá fora, tá? Você tem que ter uma conta numa corretora lá fora, mas você tem acesso aos BDRs, tá? Você tem um número um pouco mais limitado de quantas BDRs tem disponíveis, se você for comparar com as ações estrangeiras, mas é uma ótima forma de você dolarizar também a sua carteira de investimentos. Nós temos os ETFs, que são uma cesta de ações, tá? Que replicam um índice de referência. O que significa isso? Por exemplo, BOVA11, eu estou comprando um índice, tá? Um fundo, na verdade, passivo, ou seja, esse fundo ele não compra e vende ações, ele compra o índice, ele compra os pesos iguais. Por exemplo, BOVA11, 12% é Vale. Então ele vai pegar dos R$100, vai comprar R$12 em Vale, R$10 em Itaú, R$5 em Petrobras. Dessa forma, não tem uma pessoa que vai tentar encontrar a melhor oportunidade, vai sempre investir em todas ao mesmo tempo. Dessa forma, se a Petrobras, por exemplo, viesse a quebrar, você garantia que você não ia perder todo o valor investido, você ia perder só uma parte dele e você está comprando o Brasil. Tá? Mas existem outros ETFs, por exemplo, o IVVB11, que é das 500 maiores empresas americanas, existem o Europe 11, que são as 1.500 maiores empresas da Europa, enfim. Existe uma variedade de ETFs super interessante de vocês estudarem também. Nós temos os derivativos, que é o mercado futuro, nós temos mercado a termo, nós temos o índice, contratos de índice, contratos de dólar, nós temos as opções, que já é um assunto um pouco mais avançado e que não é muito nosso foco, porque são ativos mais especulativos, onde você não entra com um viés de investidor e sim de trader, de especulador, tá? O foco dessa Masterclass agora é te fornecer as ferramentas para você viver de renda através dos seus investimentos. Então, vou falar sobre os ativos fundamentais para você alcançar esse objetivo. E nós temos os fundos de investimento. Tá? Nós temos fundos de investimento cambial, nós temos fundos de investimento em ações, em BDRs, e você vai ter acesso também através da sua plataforma de investimentos. Prosseguindo, princípios fundamentais para você ter em mente antes de começar a investir. Depender de uma fonte de renda somente é loucura, é totalmente imprudente. Nós presenciamos agora uma crise do coronavírus, mas existiram várias crises e as crises são cíclicas, porque infelizmente os processos eles mudam, felizmente, infelizmente, os processos sempre mudam e acabam de vez em quando colapsando. Nós temos alguns indícios aí, hoje mesmo, de que existem algumas confusões aí na economia global, por exemplo, a dívida pública, uma alta da inflação devido à demanda enorme de dinheiro que foi impresso. Enfim, nós temos sempre algum fator que pode colapsar e entrar em crise, por isso nós não podemos depender somente do nosso emprego ou de uma renda. Por exemplo, eu tenho um imóvel alugado e vivo dessa renda. Se o inquilino entrega, você perde essa fonte de renda, às vezes você tem alguns compromissos já, né, de parcelamento, de financiamento, enfim. O ideal é sempre você diversificar suas fontes de renda para que você sempre esteja ganhando dinheiro de vários lugares diferentes, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora. A inflação, ela é a maior vilã do seu patrimônio. Muita gente fala, Gabriel, poxa, mas na poupança é fácil investir, eu deixo lá meu dinheiro, eu sei que não está rendendo muito, mas está rendendo. Isso é uma mentira. A poupança não está rendendo nada. Você está perdendo dinheiro da poupança, tá? Porque, por exemplo, agora, tá, nesse momento exato desse vídeo, a taxa de juros hoje está em 7,75% ao ano, tá? E a poupança rende 70% disso. Ou seja, você... E a inflação, 7,75, e a inflação está em 10 ponto alguma coisa. Então, mesmo se você investisse na taxa, no Tesouro Direto, você já estaria perdendo dinheiro. Na poupança, você ainda está perdendo mais dinheiro ainda, tá? Então, isso é uma mentira. O preço da gasolina subiu muito mais do que a rentabilidade da poupança. O preço do arroz, do tomate, da carne, tá? De todos os bens de consumo acabam que ficam mais caros mais rapidamente do que
a rentabilidade da poupança ou de grande parte dos investimentos em renda fixa, tá? Então vamos lá. A poupança, como eu falei, não é 100% segura nem rentável. Galera, 30 anos atrás, nós tivemos o fisco da poupança, tá? Onde pessoas não puderam por meses ter acesso ao seu próprio dinheiro, tá? Por vários meses. E isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também teve um movimento pós Segunda Guerra Mundial, onde todas as pessoas que tinham ouro foram obrigadas a dar para o governo, a vender para o governo, tá? Então, assim, esses movimentos políticos de tentar coibir aí negociações sem ser com a própria moeda local é algo que, de prática, já acontece no mundo inteiro. E não é luxo do Brasil acontecer isso e é um risco que todos nós corremos. Ainda que em tempos um pouco maior de risco, em tempos menores de risco, mas é sempre algo que você tem que ter em mente, tá? Para você blindar o seu patrimônio. Crises são cíclicas e você tem que aprender a blindar delas. Você precisa se blindar delas. Tá? E se blindando delas, por exemplo, nessa crise de 30 anos atrás, quando a poupança foi confiscada, quem tinha ações teve o seu dinheiro totalmente protegido. Tá? O governo não pode pegar as ações, porque elas nem são custodiadas no governo. Então, esse seu direito ninguém pode mexer. Tá? Então, foi uma forma, sim, de pessoas, por exemplo, venderem as suas ações e pagarem seus compromissos, ou saírem do Brasil, ou tirarem dinheiro do Brasil, por exemplo. Tá? Então, essa é uma forma clara de você blindar o seu patrimônio. Sempre invista de acordo com o seu perfil, com uma estratégia clara e coesa. Tá? Clara e coesa, que te dê paz. Paz. Se você não tiver paz e clareza no que você estiver fazendo, você vai se frustrar e vai parar de investir, e vai voltar para a poupança e vai voltar para a corrida dos ratos, que é aquela corrida atrás da rodinha sem parar, atrás do queijinho que está empendurado e nunca alcança o queijo. Vocês nunca vão alcançar a liberdade financeira de vocês se vocês não aprenderem a investir. E para isso vocês precisam ter uma estratégia clara do que vocês estão fazendo e simplesmente descartar o que não faz parte dessa estratégia clara, tá? Principalmente hoje em dia que tem várias pessoas falando sobre vários tipos de investimento, então você tem que ter clareza no que você está fazendo. Lembrando, pessoal, que você não precisa ser rico para investir, mas se você quer ser rico, você precisa aprender a investir. Tá? Não existe nenhuma pessoa rica que não saiba investir. E as pessoas que enriqueceram e não souberam investir, muitas delas voltaram a ser pobres ou quebraram. Tá? Por isso é fundamental vocês terem isso em mente. Tenha uma visão de sócio e não de cassino. O que isso significa? Você consegue comprar uma ação, por exemplo, e ter um viés especulativo. Falar, vou ganhar dinheiro em uma semana e já vou vender. Esse tipo de investidor, na maioria das vezes, vai se frustrar. Porque 50% dos dias a bolsa é negativa. 60% dos meses ela é negativa. 70% dos anos ela é positiva. E 100% das décadas ela é positiva. Então, assim, conforme você for sendo um investidor, você vai entender que você não compra, por exemplo, não vou abrir um restaurante querendo ter um retorno em um mês desse restaurante, em 2 meses, 3. Eu abro um negócio para ter um retorno em 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio. Se por um acaso o negócio bomba e eu já tenho de volta o dinheiro que eu investi em 1 mês, é uma exceção à regra. Tá? Mas existe essa possibilidade? Existe. Eu já ganhei mais de 100% em 1 ano e já ganhei mais de 80% em 2 meses. Tá? E eu tenho provas disso. Inclusive, quem está no canal lá do Telegram sabe do que eu estou falando. E já acompanha lá há mais tempo. Nada supera o retorno das ações no longo prazo. Isso é muito importante de dizer também. Tá? Existe um estudo feito desde 1925 até 2018 ou 2019, onde R$1.000 investidos em comparação com ouro, dólar, ações, qualquer outro tipo de investimento, as ações tiveram a melhor performance, porque nenhum outro ativo tem a capacidade, por exemplo, um título de dívida do governo, né, o Tesouro Direto. O Tesouro, ele não tem poder de te gerar renda, tá? Ou seja, não tem
pessoas trabalhando e gerando valor. É só um item que você troca um pelo outro, é uma dívida que você troca uma pela outra, tá? Então, as ações elas têm esse poder exponencial, explosivo, de poder te entregar muito valor, através de uma tecnologia ser inovadora e resolver o problema de uma multidão, e do nada ela multiplica o seu valor por 5, 6, 10 vezes, tá? Então, somente as ações têm esse poder. Agora, diversificar seus investimentos em ativos que te gerem renda. Galera, se você é uma pessoa rica, por exemplo, tá? Eu já passei por essa situação. Ter todo o nosso patrimônio, meu e da minha família, associado a imóveis. Galera, já fiquei 3, 4 anos para vender um imóvel e não conseguia. Por quê? O mercado estava difícil. Tenho certeza que você que está me acompanhando aqui nessa live conhece alguém ou já passou por essa situação. Tá precisando vender um imóvel para poder quitar uma dívida ou se mudar. Teve uma proposta de emprego em outro estado e não pôde fazer isso porque se privou de realizar um sonho porque estava com dinheiro engessado em imóveis, tá? Esse é um exemplo. Então, assim, uma carteira de investimento saudável vai ter renda fixa de curto, médio e longo prazo, vai ter ações, fundos imobiliários. E eu vou te ensinar agora como você pode alcançar esse objetivo, tá? E última observação, último princípio fundamental, o sistema quer que você continue ignorante, porque ele depende disso para ganhar dinheiro. O governo não quer que você entenda sobre inflação. Ele não quer que você entenda os motivos de uma crise fiscal. Porque ele quer continuar te enganando, ele quer continuar te dando trocado em troca de voto. Ele quer continuar afastando você de um conhecimento financeiro, tá? Porque é esse conhecimento financeiro que vai te libertar. Então não é interessante para o governo te ensinar a educação financeira e é por isso que não está na grade escolar. E em momento algum vai continuar estando, a não ser que a gente se posicione. Então, para escolher bons ativos para sua carteira de investimento, precisamos definir métricas que te auxiliem na sua tomada de decisão. Isso é fundamental, você precisa ter isso em mente. Sua tomada de decisão tem que ser pautada em fundamentos. Então, você precisa analisar os aspectos qualitativos, tá? De uma empresa, por exemplo, se você é consumidor dela, a estabilidade e a segurança desse seu investimento. Você precisa analisar os fundamentos de uma empresa e você precisa analisar os contextos macro e microeconômicos e comparar pares do setor. Lembrando, pessoal, que as ações são o melhor investimento para você que tem um viés de longo prazo, tá? Para você multiplicar o seu patrimônio em várias e várias e várias vezes. Os fundos, a gente vai falar também sobre os fundos imobiliários, mas agora eu quero focar em ações de empresas, como você escolher boas oportunidades na bolsa de valores. Porque comprando boas oportunidades, você aumenta drasticamente a sua margem de segurança e a sua possibilidade de fazer fortuna na bolsa de valores, tá? Então, se você é um consumidor da empresa, você já consegue ter um filtro de falar, cara, essa empresa, por exemplo, se você gosta de comprar roupa na Renner e não na C&A, já é um filtro, você já consegue ter clareza de entender, cara, eu não acho que a C&A está sempre vazia, a Renner está sempre bombando, todo mundo usa a Renner aqui onde eu moro, eu vejo que as blogueiras, os blogueiros aí só usam Renner, eu vejo que ela está no e-commerce forte, eu peguei aqui os resultados da empresa, ela está vindo muito mais forte comparado às outras do setor, isso tudo te dá segurança para você investir. Agora, estabilidade e segurança de um investimento, vou dar um exemplo, tá? O Itaú tem R$1 trilhão em ativos, tá? R$1 trilhão. Então, uma empresa que tem R$1 trilhão em ativos, ou seja, bens e direitos, imóveis, direitos de receber dinheiro, juros, enfim, é um investimento sólido. Não posso comparar um investimento no Itaú com um investimento num banco, numa fintech que acabou de surgir, sabe? Num fundo de quintal, por exemplo. São dois tipos de investimentos totalmente diferentes. A análise dos fundamentos da empresa, que é você saber, com os critérios que eu vou ensinar aqui agora, você identificar se ela está saudável ou se ela está no momento crítico ou se ela pode vir até mesmo a colapsar nos próximos meses e anos, tá? Nós temos os contextos macro e microeconômicos que geram os ciclos de mercado, que são as maiores oportunidades de você multiplicar o seu capital muitas vezes. Eu vou dar o exemplo da última vez que isso aconteceu, que foi agora no coronavírus. A nossa bolsa foi de 120 mil pontos para 60, 65 mil pontos. Estou falando que as ações tiveram ações que caíram 80% do seu valor de mercado.
80%. Sabe o que é isso? Imagina que você quer comprar um imóvel de R$1 milhão e agora ele está R$200 mil, porque veio uma crise. Poderia ser uma crise para acabar o país? Poderia, mas vocês acham mesmo que era uma crise para acabar com o país? E eu digo para vocês que vocês tiveram essa oportunidade de comprar imóveis de 800, não fundos imobiliários, mas dando exemplo das ações, vocês tiveram oportunidade de comprar empresas a 80% de desconto e receber muito dinheiro com isso, sabe? E essa foi uma das oportunidades, mas todos os anos acontecem oportunidades. Nós tivemos crise do greve dos caminhoneiros, rompimento da barragem Mariana, rompimento da barragem Brumadinho, eleição do Bolsonaro, impeachment da Dilma. Olha quantos eventos te geraram oportunidades macroeconômicas de ganhar dinheiro. E microeconômicas também, nós conseguimos, por exemplo, identificar tendências, tá? E vamos falar mais sobre isso também um pouco mais para frente. E comparar empresas e pares do setor. Como eu falei, a comparação de C&A e lojas Renner, tá? Você consegue ter esse filtro também para te dar segurança no seu investimento. Então, para encontrar oportunidades de bons negócios na bolsa, precisamos entender a situação atual das empresas e o seu histórico de resultados. Para isso, nós vamos fazer uma análise patrimonial, tá? Através de indicadores de valuation, indicadores de lucratividade, de rentabilidade, de endividamento e de crescimento. Primeiramente, pessoal, análise patrimonial é o seguinte, o que precisamos entender da análise patrimonial? Quando você tem acesso a um balanço patrimonial, tá? Uma breve explicação sobre contabilidade básica. Nós temos uma linha no meio, de um lado nós temos os ativos e do outro lado nós temos os passivos. E embaixo dos passivos, nós temos o patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido mais os passivos tem que ser igual aos ativos. Tá? O ativo é tudo que é bem e direito que uma empresa tem para receber. Tá? Ou seja, carro, imóveis, estoque, dívidas a receber no curto prazo, no longo prazo. Tá? E nós também temos uma nomenclatura dentro dos ativos, que é o ativo circulante e o ativo não circulante. Ativo não circulante é tudo aquilo que não se transforma em dinheiro rapidamente. Na verdade, não se transforma em dinheiro em menos de 12 meses. Tá? Por exemplo, tem uma dívida para receber em 3 anos. R$1 milhão para receber em 3 anos. Entra no passivo não circulante. O passivo circulante é o caixa, são os estoques, tudo que você pode converter em dinheiro rápido. Tá? E o passivo circulante e o não circulante seguem a mesma tendência, tá? São as obrigações e deveres que a empresa tem com terceiros. E o PL é o capital dos sócios. Então, o PL é o quantos sócios colocaram dinheiro na empresa, tá? É o patrimônio líquido da empresa. Então, entendendo isso, nós iremos agora para os indicadores, tá? E se vocês precisarem entender um pouco mais sobre isso, também acompanhe o nosso canal que a gente fala sobre isso todos os dias. Indicadores de valuation. Valuation é você dar valor à empresa, tá? Você tem uma métrica para estipular qual o valor dessa empresa. Então, por exemplo, um dito popular, né? Uma empresa vale 4 vezes do quanto ela fatura ao ano. Tá? Então, se uma empresa fatura R$100 mil ao ano, ela vale R$400 mil. Se alguém quiser comprar uma empresa, tem que pagar R$400 mil. Existem alguns indicadores para a gente chegar a esses preços, para saber se uma ação está cara ou se ela está barata. Quando a gente identifica se uma ação está cara ou se ela está barata, a gente consegue identificar uma margem de segurança, um preço justo, preço barato, preço caro. Então, se a gente compra no preço justo, no preço barato, a ação já não tem muito para onde cair, porque ela já está muito descontada. E é isso que vamos ver a seguir. Nós temos os indicadores de lucratividade, tá? Que são os indicadores que você consegue ver o quanto que a empresa, da receita dela, ela consegue transformar em lucro, tá? Quanto? A empresa fatura R$10 milhões, mas, poxa, desses 10 milhões, só R$10 mil foi de lucro. Então, foi uma margem horrível, tá? Então, os indicadores de lucratividade servem exatamente para isso. Os de valuation
serve para você identificar se a ação está cara ou barata, e os de lucratividade para ver se a empresa realmente entrega lucro de acordo com o que ela ganha, tá? De receita bruta. Os indicadores de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade são os indicadores que vão medir quanto que o capital dos sócios está sendo rentabilizado, quanto em comparação do capital dos próprios está sendo gerado de lucro, tá? Então isso é fundamental também para você saber se o seu investimento está retornando para você também. Nós temos os indicadores de endividamento para saber se a empresa está numa situação de dívida que compromete o seu lucro operacional, por exemplo, tá? Ou seja, se aquela dívida ela é 3, 4, 5, 10 vezes o valor que ela recebe de lucro operacional no ano, por exemplo, já é um indicador de alerta para deixar a gente já com uma anteninha já ligada de falar, cara, talvez esse investimento tenha muito risco para pouco retorno para mim. Então, é uma métrica interessante da gente analisar também, tá? E nós temos os indicadores de crescimento, que é o CAGR, 5 anos de lucro e de receita, que seria o crescimento do lucro e da receita nos últimos 5 anos, tá? Você pode usar esse comparativo para 10 anos, 3 anos, o que for mais interessante para você. E ele indica se a empresa consegue ter uma constância de crescimento de lucro e de receita. Galera, se o lucro de uma empresa, se vocês puderem absorver algo dessa aula, bota em destaque, aí já grifa se vocês estão tomando nota. O lucro das empresas, o preço das ações acompanha o lucro das empresas. Se uma empresa aumenta o lucro dela 10% todo ano, em 7, 8 anos o preço da ação tem que dobrar, tá? E isso é uma tendência que o mercado todo no mundo inteiro acontece historicamente. Então, é algo para vocês pautarem como fundamento também. Vamos lá, alguns indicadores de valuation. Nós temos o PL, que é o preço sobre o lucro. Nós temos o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Quanto menor forem esses indicadores, mais barata a empresa está. Tá? Você também pode comparar esses indicadores com outros indicadores de uma empresa que é par no setor ou uma empresa de fora, para você montar ali e entender qual que está mais barata ou não. O PL é o preço da ação sobre o lucro da empresa, tá? Ele te dá a ideia de quantos anos R$1 seu investido voltaria para você se a empresa distribuísse 100% do lucro dela, tá? Então, um PL de 10 quer dizer que em 10 anos ela te restitui o dinheiro que você investiu nela se ela distribuísse 100% dos lucros dela, tá? Então, quanto menor o PL, mais barato a empresa tá. E o P sobre VP é o preço da ação sobre o seu valor patrimonial. Lembra que eu falei do balanço? Então, isso também dá uma ideia. Se esse valor é inferior a 1, quer dizer que se a empresa vender todos os seus ativos e pagar todos os seus passivos, ainda sobra dinheiro. Então, quer dizer que a empresa está bem barata. Nós temos vários casos dessas empresas. Inclusive, no coronavírus, tivemos ótimas empresas sendo negociadas a muito abaixo do seu P sobre VP. Existem alguns outros métricas de valuation. Eu acho mais interessante essas duas, mas existem outras também que a gente vai falar logo adiante. Nós temos indicadores de lucratividade, nós temos a margem líquida e a margem bruta. Nós temos de rentabilidade o ROI, o ROIC e o ROA, tá? Exatamente aquele cálculo que eu falei do ROI a receita líquida sobre o PL. Nós temos a margem líquida, que é a receita líquida sobre o lucro líquido. Então, exatamente isso. E nós temos os indicadores de endividamento, que você pode ter, por exemplo, a dívida bruta sobre o EBITDA, tá? Para você saber dívida líquida sobre o EBITDA, para você saber exatamente quanto daquela dívida está comprometida, o quanto do lucro da empresa operacional está comprometido com uma dívida, e aí você sabe comparar se ela está cara, se está barata, enfim. Nós temos os indicadores de crescimento, que eu falei, o CAGR, de receita e de lucro. Então vamos lá, pessoal. As duas principais formas de você viver de renda através dos seus investimentos. A primeira forma é através de fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos em forma de dividendos. Ou seja, vou dar o exemplo aqui do XPML11. Ele é dono de 13 shopping centers.
13 shopping centers em 8 estados, se eu não me engano. Então, com certeza tem um desses shoppings no estado onde você mora. Mas, por exemplo, todo o dinheiro que ele recebe das receitas e dos direitos também de renegociação de inquilinos, 95% desse valor é distribuído para os seus donos. Esse valor é isento de imposto de renda, tá? Logo, para se dizer logo de começo, que isso é importantíssimo da gente saber, porque em comparação com o aluguel de imóvel físico, por exemplo, você tem uma tributação de 20%, tá? Sobre o valor. Se você for empresa, né? Se for pessoa física, se não me engano, é 27,5%. Fora isso, você tem a vantagem de liquidez. O que significa liquidez? Tá? O conceito de liquidez é você transformar o seu investimento em dinheiro rapidamente. Tá? Então, um imóvel, por exemplo, você pode demorar anos para poder vender ele e reaver o dinheiro, né? Reaver o dinheiro físico. E às vezes vai ter que ser obrigado a dar descontos absurdos para poder transformar aquilo em dinheiro, tá? Então você acaba perdendo dinheiro. Nos fundos imobiliários, você tem o pró e o contra de ver ali a cotação do fundo imobiliário todos os dias na sua frente, tá? E poder vender ao momento que você quiser. E você também consegue ver uma comparação se o imóvel está descontado ou não de uma forma muito mais fácil através do P sobre VP, como eu falei para vocês anteriormente. E nós temos também as ações de dividendos, tá? Só mais um detalhe sobre fundos imobiliários muito importante. Os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade, ou seja, eles oscilam o preço deles normalmente 1/3 das ações. Por quê? Um imóvel não quebra, o imóvel não se endivida, o imóvel ele existe e o imóvel ele entrega renda. Então, tudo isso é importantíssimo de você saber, porque dificilmente um fundo imobiliário vai cair como uma ação, tá? Vai cair 30%, 40%, não tem como, porque eles são imóveis, tá? É muito mais difícil disso acontecer. Mas também eles não têm um potencial de valorização absurdo, de poder se multiplicar 10, 15, 20 vezes. Mas eles são o melhor mecanismo para você receber renda passiva todos os meses, porque eles são obrigados a distribuir, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos fundos imobiliários entregando entre 8 e 12, 13% de dividendos. Então, você com uma carteira diversificada em fundos imobiliários, você consegue ter uma média ali de 10% ao ano de dividendos, fora a valorização da cota. Então, se você consegue uma valorização de 10%, que é uma média boa, 10, 15% ao ano de fundos imobiliários, você ainda recebe mais 10%. Às vezes, os fundos imobiliários se valorizam 20% no ano, tá? As ações podem se valorizar 100%, 200%, 500%. Mas, ainda assim, no valor agregado, por ser um investimento mais seguro, tá? Você consegue ter uma rentabilidade mais sólida. Então isso é muito legal. E os fundos imobiliários você tem de tijolo, de papel. Tijolo seria imóvel físico, né? Galpões, shoppings, salas comerciais, lajes corporativas. Nós temos também os de papel, que são direitos de receber, ativos do setor imobiliário, que seria certificados de CRI, CRA, de CRIs, de direitos, né, do setor imobiliário, por exemplo, vai fazer um lançamento, precisa emitir uma dívida para poder financiar aquele projeto. Aí esses fundos imobiliários conseguem monetizar através disso, e essas dívidas elas são reajustadas pela inflação, pelo IGPM, então você também consegue se proteger de uma alta da inflação, tá tendo um ganho real. Nós temos também os fundos de fundos, que são fundos imobiliários onde eles compram cotas de vários fundos, então eles tentam te entregar uma performance melhor. Nós temos os híbridos também, enfim, nós temos vários tipos de fundos imobiliários. O ideal é sempre diversificar, ter uma carteira também. Eu aconselho sempre de mais ou menos 8 a 12 fundos imobiliários diferentes para poder te gerar uma renda e garantir que você vai ter uma média legal ali no longo prazo. E nós temos as ações de dividendos. As ações de dividendos são separadas em duas, só para vocês entenderem primeiro um conceito importante das empresas, tá? Das ações. As ações elas são classificadas em duas: ações de valorização e ações de dividendos. As de valorização ou de crescimento, elas pegam todo o lucro operacional que elas tiveram e reinvestem nelas próprias, tá? Então elas prometem para os seus sócios, né, para os seus acionistas, que ela vai entregar valor
no decorrer do tempo, porque ela vai crescer com mais velocidade do que as de dividendos. Já as de dividendos são empresas que não têm muito para onde crescer e elas, por isso, são empresas consolidadas, sólidas, e por isso elas simplesmente distribuem o dinheiro que elas recebem, né? Vou dar um exemplo prático, tá? Nós temos transmissoras de energia elétrica. Elas trabalham via concessões, então elas não têm muito para onde comprar outras. Então, o que elas fazem? Elas ganham muito dinheiro, muita receita. Então, elas são ótimas pagadoras de dividendos. E elas são resilientes no pagamento de dividendos dela. É só um exemplo, tá? Mas nós temos o setor bancário, setor de saneamento, setor de seguridade. São setores que historicamente entregam bons dividendos. E temos algumas empresas em particular também. Então, essas são as duas principais formas. E nas ações, nós temos duas formas de receber dividendos. Nós temos algumas empresas que pagam dividendos mensais e nós temos algumas empresas que pagam dividendos trimestrais, semestrais, anuais, tá? E aí você, de acordo, por exemplo, hoje temos Bradesco, Itaú e Banespa, se eu não me engano, que são 3 empresas que pagam dividendos todos os meses. Se você comprar elas todos os meses, você vai receber dividendos. Agora, a melhor estratégia não é essa. A melhor estratégia é você comprar uma ação que distribui janeiro, junho, dezembro, outra que vai distribuir fevereiro, março e novembro, e assim por diante, para você sempre ter, todos os meses, estar recebendo dividendos na sua conta. E para essa estratégia, é sempre interessante, sempre que possível, reinvestir esses dividendos para você gerar mais e mais valor e comprar mais ações e comprar mais fundos imobiliários e aumentar essa bola de neve, tá? Por exemplo, se eu tenho uma ação que custa R$10 e ela pagou R$1 de dividendos, se eu tiver 100 ações, eu tenho R$10, eu compro mais uma ação e assim eu vou gerando mais e mais valor e os juros compostos vai trabalhando ao meu favor. Agora, como eu já havia falado para vocês antes, eu vou abrir a minha primeira mentoria Vivendo de Renda. Então, após essa Masterclass, vão ser abertas vagas, tá? Daqui a pouquinho. E eu queria apresentar para vocês o que eu vou falar em cada módulo nessa mentoria e como ela vai funcionar. Conheça a mentoria Vivendo de Renda e a condição exclusiva para todos aqueles que entrarem na minha primeira mentoria, algo que não vai se repetir. Então conheça a estrutura da mentoria. Serão 2 encontros ao vivo por semana durante um mês. Um treinamento completo com aulas gravadas para você assistir quantas vezes quiser. Uma comunidade exclusiva e 2 bônus, tá? Um curso de análise técnica e um curso de introdução a opções, que é a maior oportunidade de você, com pouquíssimo dinheiro, multiplicar ele por muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E eu explico isso melhor nesse curso bônus. Os encontros ao vivo. Durante os encontros ao vivo semanais, trarei todo o conteúdo necessário para você viver de renda todos os meses, começando com muito pouco e sempre olhando para o seu futuro. Também será um momento para tirar todas as dúvidas de vocês. Nós teremos uma comunidade bem estreita para a gente poder conversar e ter essa troca, tá? O treinamento ele é dividido em 8 módulos, onde você aprenderá desde os conceitos mais básicos, desde nomenclaturas, como achar as melhores opções e como sempre continuar investindo de forma inteligente, assim como eu faço por anos. Volto a falar, galera, o meu método de investimento é comprovadamente assertivo. Eu ganho dinheiro há anos através dessa filosofia de investimentos, dessa tese de investimentos que eu tenho, como vocês podem até mesmo comprovar no grupo do Telegram. Tá? As operações lá estão públicas, para quem não me acompanha há tanto tempo assim nas mídias sociais, pode ir lá e dar uma olhadinha. E quem é meu aluno também pode confirmar essa informação. Então, no módulo 0, nós temos as boas-vindas, onde eu vou te apresentar esse universo do mercado financeiro, tá? Com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, com mais propriedade em cada quesito, tá? Em cada informação que a gente falou aqui, a gente vai falar mais profundamente como vocês podem aplicar isso. No módulo 1, nós vamos falar sobre modalidades de investimentos, tá? Nós temos várias modalidades, várias estratégias diferentes para te enriquecer de forma mais conservadora, tá? E de forma mais rápida. Então, nós temos várias estratégias mais arriscadas, menos arriscadas, com potencial de ganho maior,
para te alavancar mais e outras com uma constância maior, com uma previsibilidade maior, tá? Nós temos também o módulo 2, que nós vamos falar sobre gerenciamento de risco, tá? Você nunca vai investir desproporcionalmente ao risco que você deve adquirir de acordo com o seu perfil, tá? Como eu falei lá no comecinho dessa Masterclass, o maior perigo, o maior problema dos investidores quando começam sem conhecimento é achar que vai ter grandes retornos rapidamente, ou pior de tudo, que eu falo que é o pior para o investidor é começar ganhando muito dinheiro, tá? Sem saber o que está fazendo. O que acontece muito também com as criptomoedas e acaba que nas grandes quedas, fazem com que nas grandes quedas muitas pessoas percam muito dinheiro. Porque elas ficam eufóricas e acham que, como ganharam na sorte, vão continuar ganhando na sorte. E quem ganha na sorte, perde no azar. Então, quando vem uma crise, essas pessoas são as que mais perdem dinheiro. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas começarem com pouco, irem aprendendo, investindo em conhecimento e ganhando experiência. Tá? E é isso que você está fazendo aqui nessa Masterclass. No módulo 3, nós vamos falar sobre setups para operar. Com clareza, você vai entender o que você deve fazer para apertar o botão comprar e o que você deve fazer para apertar o botão vender. Tá? Quando vender, quando comprar. Você vai entender todos os ciclos de mercado para entender quando o mercado está eufórico, quando ele está pessimista. Quando ele está eufórico e quando ele está pessimista. Dessa forma, você vai conseguir identificar momentos de compra claros e ganhar muito dinheiro com isso. Tá? É nisso que eu vou te ensinar no módulo 3. No módulo 4, nós vamos falar sobre ciclos econômicos. Por exemplo, tá? Como eu falei aqui, as janelas de oportunidades que se abrem. Tá? É muito importante frisar isso, que é o momento onde você pode ganhar mais dinheiro. No coronavírus, em 2, 3 meses, eu fiz várias e várias operações de 80, 90, 100, cento e poucos %, tá? Em ações, em opções, e tudo isso eu vou ensinar para vocês dentro da mentoria Vivendo de Renda. Como identificar esses ciclos econômicos e como se aproveitar deles para ganhar dinheiro. No módulo 5 eu vou falar sobre estratégias vencedoras, tá? Galera, estratégias vencedoras claras, como eu falei aqui, tudo que te dá clareza, que te dá objetividade e que pode te comprovar uma rentabilidade historicamente, uma assertividade, assertividade de operações é o que vai te trazer paz para poder investir. E você não está entrando nesse universo da renda variável para se frustrar, você está entrando para poder ter uma transformação, alcançar sua liberdade financeira. E isso você vai alcançar entendendo quais são as estratégias que deram certo e as que não deram certo. No módulo 6, você vai entender vivendo de renda na prática. Quais são os melhores ativos? Como identificar eles? Como colocar na prática a análise que eu falei para vocês aqui há pouco, tá? Dos indicadores. Como você analisar os ativos de um fundo imobiliário. Como você analisar os ativos de uma empresa. Como você identificar essas oportunidades e montar a sua carteira de investimentos. E no módulo 7, eu vou ensinar vocês como mitigar o risco e diminuir as suas chances de perda. Eu vou falar sobre hedge, eu vou falar de como você... Hedge é proteção, tá? Como você vai proteger a sua carteira de investimentos para você ganhar na queda das ações, para você ganhar quando elas subirem, para você ganhar quando o dólar subir, para você ganhar quando o dólar cair. Tudo isso eu vou ensinar para vocês na prática, pegando na sua mão e fazendo passo a passo junto com você, tá? Teremos também uma comunidade para alunos, onde teremos uma comunidade exclusiva para todos os alunos serem acompanhados de perto, tá? E não para por aí, você ainda vai receber os 2 bônus. O curso de análise técnica, que custa em média de R$600, eu botei aqui R$597, onde você vai entender 3 princípios fundamentais para você investir analisando gráficos, que é a análise do preço, do tempo e do volume. Essas 3 variáveis podem te mostrar padrões gráficos, vai te mostrar oportunidades incríveis. E eu mostro para vocês casos reais, todos esses módulos, inclusive no bônus, eu vou mostrar real cases, casos reais, onde eu ganhei dinheiro e onde alunos meus ganharam muito dinheiro através dessas estratégias, através dessas informações.
tá? Nesse curso de análise técnica você vai aprender sobre padrões gráficos, tá? Ler um gráfico da maneira correta, gráficos de candlestick, tendências de preço, tá? Que são importantíssimas. Fluxo de dinheiro. O fluxo de dinheiro é o que determina se uma ação vai se valorizar no curto prazo ou não, tá? Ou se ela vai perder dinheiro. Eu vou te ensinar como utilizar o fluxo ao seu favor e o volume. E as figuras gráficas, que também te identificam padrões de reversão, de continuidade e de alta, tá? Ou de baixa. E eu vou te ensinar como na prática você utilizar isso e obter muita rentabilidade através dessas operações, nesse bônus. E no curso de introdução às opções, tá? As opções, pessoal, é a melhor forma de você enriquecer com pouco dinheiro, tá? Investindo da forma correta, porque as opções são um cemitério de malandro também. Se vocês quiserem, se vocês utilizarem as opções de forma errada, você pode perder a sua casa, seu carro, pode fazer um desastre financeiro na sua vida. Mas utilizando da forma correta, você pode proteger a sua carteira de investimentos. Eu até botei aqui como head um dos itens importantes que a gente vai falar nesse bônus. Como montar estratégias vencedoras para você ganhar dinheiro todos os meses através das opções e rentabilizar suas ações muitas vezes, tá? E lembrando, pessoal, dentro dessas estratégias, nós temos estratégias para você investir R$100 e ganhar 1.000, para ganhar 2.000, 3.000 reais, tá? Com pouquíssimo dinheiro. Então, é fundamental a gente entender sobre opções. É por isso que eu fiz questão de colocar como bônus também esse curso que seria R$500, também está saindo por R$0. Estudaremos também as gregas, que é como você identificar o preço, né, da opção. O valor original da mentoria era R$ 2.497, onde você receberia todo esse meu apoio, esses bônus, essa comunidade de interação. É o que eu cobraria de forma também avulsa, tá? Se alguém viesse falar comigo, Gabriel, preciso de uma mentoria, eu iria passar exatamente essas informações. Então isso aqui não é um clickbait, isso aqui eu não estou tentando te enganar, é exatamente o quanto eu cobraria. Mas devido a essa oportunidade, essa janela de oportunidade também para você investir no seu conhecimento, eu decidi criar essa condição especial. E é a primeira vez que eu abro vagas para essa mentoria. Então ela é muito especial para mim. Eu estou realmente investindo para poder ter em contrapartida esse apoio de vocês, de querer aprender sobre investimentos. Eu estou dando essa oportunidade para vocês investirem no conhecimento de vocês, tá? O momento chegou para você entender como vai ser o caminho para você alcançar esse objetivo de alcançar sua tão sonhada liberdade financeira. Então o seu grande momento chegou. Eu vou revelar essa condição especial. Tá preparado? A condição especial é a mentoria completa mais o treinamento que sairia por mais de R$3.000, agora está R$ 997. Mas saiba que essa é uma condição única para todos que garantirem a vaga dessa primeira vez. Eu não devo abrir uma vaga... Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu nunca abri uma mentoria e eu não pretendo abrir ela tão em breve, tá? Porque o meu foco não é vender mentorias, até porque eu prefiro trabalhar com um número reduzido de pessoas e garantir que essas pessoas venham a ter o conhecimento necessário para virarem investidoras, tá? O meu foco é realmente trazer uma transformação para as pessoas. Eu pretendo, através dessa mentoria, formar investidores, formar pessoas de sucesso, cases de sucesso, para que essas pessoas possam realmente terem as vidas transformadas, tá? Através da educação financeira. E é isso que eu vou proporcionar através dessa mentoria Vivendo de Renda. Então não perca a chance, as vagas estão oficialmente abertas, o carrinho vai estar aberto para a mentoria Vivendo de Renda. Garanta a sua vaga e vamos juntos trilhar o caminho em busca da liberdade financeira. Te espero lá.